Olá pessoal, meu nome é Richard, criador aqui do canal, e hoje eu vou trazer para vocês uma receita maravilhosa de um recheio de Twix. Twix é aquele chocolate que a gente compra, que ele é de biscoito, caramelo e chocolate, e eu resolvi adaptar ele para fazer um recheio para os meus doces. Esse recheio você vai conseguir utilizar ele tanto para cone trufado, trufas, bolo no pote, até brigadeiro gourmet. Ao final do vídeo eu trago mais algumas ideias de como você pode utilizar esse recheio. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de uma caixa de leite condensado de qualidade, lembrando que não pode ser mistura láctea, duas caixas de creme de leite, 25 gramas de chocolate 50% cacau, 100 gramas de açúcar cristal, um pacote de bolacha de maisena, aqui a gente não vai utilizar ele todo, aproximadamente metade, e eu gosto de utilizar um pouquinho de essência de caramelo, para deixar um cheirinho e um sabor mais acentuado, mas ele é totalmente opcional. A marca que eu uso é da Arpower. Então, vamos à receita. Aqui com o nosso primeiro recheio. Esse recheio ele é dividido em dois. Nós temos o brigadeiro de caramelo e depois o brigadeiro de chocolate. Então, começando aqui com o brigadeiro de caramelo, em uma panela eu coloquei os 100 gramas de açúcar e agora a gente vai fazer um caramelo como se fosse o de pudim mesmo. Então, deixa eu ligar o fogo aqui. Vamos derreter o açúcar até ele começar a formar o caramelo. Sempre mexendo, vou acelerar o vídeo aqui até o açúcar derreter. Ó, aqui a gente já tá com o açúcar quase todo derretido. Aqui é um ponto de atenção para não deixar o seu caramelo queimar. Se você quiser abaixar o seu fogo um pouquinho aqui também, recomendo para ficar mais atento no ponto. Tem que dissolver todos os gruminhos de açúcar e ele ficar com uma cor bem bonita de caramelo. Ó, aqui já derreteu tudo, ó, ele tá com uma cor... Ó, ainda tem um gruminho aqui, vamos derreter ele. Mas ele já tá com uma cor de caramelo. E agora a gente vai entrar com o leite condensado. Aqui é muito importante a ordem dos ingredientes, para que a gente não talhe o nosso brigadeiro de caramelo. Então aqui o fogo baixo, adicionei metade da minha caixinha de leite condensado. E agora em fogo baixo a gente vai misturar. Aí aqui a gente vai mexer até ver que o caramelo incorporou no leite condensado. Não precisa desfazer totalmente todos os gruminhos, porque a gente ainda vai cozinhar um pouco mais e eles vão derreter. Mas é mais até incorporar. E a gente não pode colocar, por exemplo, o creme de leite primeiro direto naquele açúcar, porque isso pode talhar o seu brigadeiro de caramelo. Aqui, ó, então incorporou bem. Eu vou entrar com uma caixinha de creme de leite. Então, colocou. Vamos misturar bem. E agora é mexer. Aqui eu já posso subir para um fogo médio. Eu estava no fogo baixo. E a gente vai até chegar na consistência de brigadeiro de colher. Se você for fazer brigadeiro gourmet a ponto de enrolar, é bom que você chegue no ponto de bico com esse recheio, porque a ideia dele no brigadeiro gourmet é a gente fazer a pitanga de caramelo. No final do vídeo eu vou explicar melhor para vocês como utilizar esses recheios, né? As opções. E aí o que eu gosto de fazer é usar o caramelo nessa receita como a gota, o pingo em cima do brigadeiro depois de enrolado. Pronto, pessoal, aqui já está bem próximo do ponto que eu quero. A gente observa a formação das bolhas aqui. A gente vê que o recheio está um pouco mais pesado e que as bolhas elas demoram para se incorporar de volta. Então, aqui quase pronta, é nesse momento em que eu vou colocar a minha essência de caramelo.
Aqui nessa meia receita, né, eu coloco 5 gotinhas, que é só para realmente dar um aroma mais gostoso de caramelo. É que vocês não conseguem sentir o cheirinho aí, mas fica um cheirinho de pudim maravilhoso. Mas, como eu disse, é opcional. Você pode só manter o seu brigadeiro base de caramelo sem a essência. Então aqui já está pronto no ponto que eu quero. Vamos colocar numa travessa e levar para a geladeira. Então aqui eu vou colocar no meu potinho. Nossa, o cheirinho tá maravilhoso, gente. Também tá, ó, a gente vê que o recheio tá bem brilhoso. Pronto. Aqui eu dou uma espalhadinha para ele esfriar mais rápido. E agora a gente vem. Aqui eu utilizo um plastiquinho daqueles que a gente coloca comida no congelador e coloco sobre o recheio para não formar a película. Então coloco aqui em contato com todo o recheio e levo para esfriar na geladeira. E agora a gente vai pro segundo recheio. Bom, então agora vamos pro segundo recheio, que é o de brigadeiro. Aqui na panela eu já tô com a outra metade da caixa de leite condensado. E agora eu vou adicionar o chocolate já dissolvido na caixinha de creme de leite. Se você já acompanha aqui o canal, você viu na minha receita de brigadeiro que eu gosto de dissolver o chocolate 50% no creme de leite antes de vir para a panela. Se você quer saber mais sobre esse segredinho, assiste lá o vídeo para você ficar sabendo. Então adicionei aqui meus 3 ingredientes, o leite condensado, o creme de leite e o chocolate 25%. Homogenizo bem antes de ligar o fogo. E aí sim, uma vez bem misturado, eu posso acender o fogo. Então, fogo médio. Vamos mexer até chegar também no ponto de brigadeiro de colher ou de enrolar, se for o seu caso. Então vamos acelerar o vídeo. E aqui, ó, já estamos no ponto do brigadeiro de colher. Ó, eu gosto sempre de me guiar aqui pelas bolhas que vão formando, ó. São aquelas bolhas bem pesadas que demoram a se dissolver no recheio, ó. Então, chegou aqui no ponto. Vamos ligar o fogo. Lembrar sempre de continuar mexendo um pouquinho depois que desligou. E levar para nossa travessa para esfriar. Colocando aqui então na nossa travessa. E vamos colocar o plástico. Geladeira. E depois de frio, vamos para a montagem do nosso doce. Bom, pessoal, então agora com os nossos recheios frios, eu já coloquei aqui na manga de confeitar o de caramelo e eu tô aqui com o de brigadeiro. Com esse recheio eu vou fazer as trufas. Então, com o recheio de brigadeiro frio, a gente vai misturar o biscoito triturado. Aqui eu quebrei na mão mesmo e tem aproximadamente 50 gramas. A gente vai colocar ele aqui na nossa parte de brigadeiro e misturar bem.
Bom, então com os dois recheios agora aqui totalmente prontos, eu vou fazer as trufas. Mas você pode utilizar esse recheio para fazer tanto cone trufado, quanto bolo, bolo no pote, ou brigadeiro gourmet, que aí os recheios teriam que estar o brigadeiro no ponto de enrolar e o caramelo no ponto de bico. Para fazer o brigadeiro, como eu faria? Eu faria a bolinha do brigadeiro com as bolachas. O confeito eu utilizaria também o biscoito triturado e eu faria a pitanga em cima de caramelo. E aí esse seria um brigadeiro gourmet de Twix. Pro cone trufado, seria a mesma coisa que para as trufas. Então, no cone trufado você faria camadas. Uma camada de caramelo, uma camada do brigadeiro com os biscoitos, caramelo, brigadeiro com biscoito e finalizaria fechando com chocolate, né? Pro bolo, você pode fazer uma camada do brigadeiro com os biscoitos e depois em cima colocar uma camada mais fina do caramelo, porque ele é bem mais doce do que o brigadeiro. Então, as camadas não seriam proporcionais, eu colocaria mais do brigadeiro do que do caramelo. Então, vamos montar aqui as trufas. Eu vou colocar um pouquinho no fundo de caramelo. Agora eu completo com o meu brigadeiro. Tá cheio. Agora eu vou tampar eles com o chocolate que eu já tenho derretido aqui. Ó, tô aqui com o meu chocolate derretido. Eu utilizo o chocolate cobertura. Mas use um de boa qualidade, aqui eu tô usando o da Cical, que é muito bom, eu recomendo. E aí a gente vai tampando as trufas. Tampadas, agora eu levo pro congelador rapidinho, só para elas endurecerem. Aqui vamos desenformar. E estão prontas as nossas trufas. Eu vou cortar uma aqui para vocês verem como ela tá por dentro. Vamos lá. Olha só, ela fica aqui em cima com um caramelo e no meio o nosso recheio de palha italiana. E aí juntos formam de Twix. Muito bom.